E agora nós iremos para a mensagem do Dia das Crianças. Meus queridos internautas, rádio ouvintes, o que é uma criança? Uma criança é um ser no início do seu desenvolvimento. São chamados recém-nascidos, do nascimento até 1 mês de idade, bebê entre o 2º e o 18º mês, e criança quando tem entre 18 meses até 12 anos de idade. O ramo da medicina que cuida do desenvolvimento físico das crianças é chamado de pediatria. Meus queridos, meus amados, quantas vezes a palavra criança aparece na Bíblia? Olha, a depender da tradução, aparece cerca de 107 vezes a palavra criança na Bíblia. Vamos então agora para alguns versículos bíblicos que falam a respeito das crianças. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 13 e 14 diz: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os pequeninos, ou as criancinhas, a depender da tradução, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Tá aí, meu querido, muita gente embaraçando a vida das crianças, praticando coisas que não deveriam, fazendo até algo nojento, como no caso das pedofilias, e aquele pedófilo aí de um teatro, onde ficou despido e pediu que uma criança tocasse no seu corpo. Isso vem acontecendo no Brasil, coisas absurdas, entrando em locais que não deveriam, homens e mulheres praticando todo tipo de abusos, de crueldades contra crianças. Muita gente engana os meninos, praticam coisas e deixa a criança confusa quando elas são enganadas. Não engane seu filho. A criança, ela espera receber o que ela foi prometido. Aí você promete, no dia certo você não dá o que prometeu. A Bíblia diz que a palavra do cristão, se você é cristão, é sim, sim e não, não. Se você está educando errado o seu filho, para que amanhã depois ele também não venha cumprir as promessas que assim o fizer. A criança tem esperança como todo mundo. Tem um provérbio popular que diz que a esperança é o cobertor da criança. Então tenha cuidado quando você tratar com os desses pequeninos. Não impeça o seu crescimento. Não impeça o seu desenvolvimento. Não impeça dele se aproximar de Deus ou de Jesus. Aqui lá os homens impediam de levar daquelas crianças se aproximarem de Jesus. Leve seu filho para a escola, para que amanhã ou depois você não vá buscar na porta de um presídio. Faça o que está escrito na Bíblia. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, não desviará dele. Tem muita gente enganando o filho. Tenha um coração de criança se quiser entrar no reino de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Então, você, meu querido, meu amado internauta, rádio ouvinte, tenha cuidado com o que você está fazendo. Crianças sendo maltratadas por aí afora, humilhadas, até ferradas, tatuadas, xingadas, castigadas com crueldade. Isso vem aí sendo praticado diariamente. Eles aproveitam da inocência da criança e aí pratica todo tipo de coisa. Quando nasce uma menininha, a primeira coisa que a mãe quer fazer é furar logo a orelha. Enfia uma agulha na orelha da criança. Será que a criança decidiu por aquilo ali? Não. São coisas impostas
Isso poderia deixar quando ela crescesse. Aí sim, ela resolveria ou não ter a sua orelha furada. Mas infelizmente, o mundo está assim. O povo faz coisas que não devem e aí maltrata esses inocentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e de outras providências. O artigo 1º dessa lei dispõe sobre proteção integral à criança e ao adolescente. O artigo 2º diz: considera-se criança, para efeito desta lei, a pessoa até 12 anos incompletos de idade, e adolescentes, aqueles entre 12 e 18 anos de idade. Está lá no Estatuto da Criança. O artigo 3 diz: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo à proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades, facilidades, a fim de facilitar ou de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Ainda o artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Está aí, então, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que nós já referimos agora há pouco. E você, meu querido, você que está em casa, tenha muito cuidado. Se você descumprir a lei 8.069, as autoridades também poderão ser punidos com base nessa lei. Mas na Bíblia as crianças vêm sofrendo há muitos anos. Existia um tal rei chamado de Herodes. Este rei, meu querido, o rei Herodes, o grande, ele fez um decreto para que matasse todos os meninos, todas as crianças de Belém e seus arredores de 2 anos para baixo. Mateus 2,16. Lá está escrito assim, Mateus 2,16. Então Herodes, vendo que foram iludidos pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo em que com precisão inquiria os magos. Herodes cometeu aquela crueldade. Você sabe o destino de Herodes? Foi fulminado com uma bactéria assassina. E ele pagou caro por aquela crueldade. Ele queria matar Jesus, o menino Jesus, naquela época, mas não conseguiu. Você não vai conseguir tirar a vida de inocentes. Cuidado, porque você pode ser fulminado também. Você que está planejando algo contra crianças, adolescentes, Deus está vendo tudo. Outro rei terrível foi Manassés. Manassés fez uma crueldade com seu filho. Lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 6. Queimou o seu próprio filho como holocausto e sacrifício às adivinhações que cultuava. Praticou adivinhações pelas nuvens. Dedicou-se à feitiçaria. Recorreu a médios e a todo aquele que dizia consultar espírito. Assim fez tudo quanto Deus reprova e por isso provocou a ira de Deus. Isso foi o rei Manassés. Mas tem muitos na Bíblia que praticaram atos abomináveis contra as crianças. Aqui no Brasil nós falamos aí, aquele Damião que chegou lá na creche, Janaúna, levou num isopor, o isopor estava cheio de litros de álcool, mas ele disse
na portaria que estava levando uns geladinhos, uns picolé, para dar para as crianças. E lá dentro ele cometeu aquele bárbaro assassinato. O que será dele na eternidade? Por que ele fez isso? Cuidado, você que quer maltratar crianças, está planejando estuprar a criança. Desista. Deus está vendo e você vai pagar caro. Você poderá ir para o xadrez. Então, este programa serve agora de advertência para você. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 11, Manassés, o rei de Judá, praticou essas abominações, fazendo pior de tudo quanto fizeram os amorreus, que o antecederam, e também levou Judá a pecar e a cultuar os seus ídolos. Amanhã é dia das crianças. Nós não podemos esquecê-las. Se você souber de algum abuso contra a criança, comunique às autoridades judiciárias de Itaberaba. Aí tem um conselho tutelar, você pode encaminhar uma denúncia anônima, tem o Ministério Público, tem a delegacia, a justiça, o batalhão. Não se pode estar espancando crianças. Pouco dia eu vi uma mãe batendo tanto numa criança no meio da rua, ali em frente à Caixa Econômica Federal. Então isso não pode acontecer. A criança estava andando, cansada, não aguentava mais, uma criancinha de 3 anos de idade, e ela então pegou a criança e começou a espancá-la. Isso é triste. Pessoas desequilibradas, que não podem ter filhos. Se você tem filho, faça, atenda, ensine. A Bíblia manda ensinar, ensina o teu filho. Nunca na Bíblia está dizendo assim, bata no teu filho. Vou ficando por aqui, o sinal já chegou aqui, estamos em cima da hora, falta apenas 1 minuto, vamos finalizar a nossa programação, mas eu espero que o que nós falamos aqui sirva para que você venha mudar os seus modos e desistir de alguma coisa que porventura você esteja fazendo. Então por hoje, missão cumprida, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que as bênçãos que foram destinadas para eles também possam nos alcançar. Tenham todos um bom dia, uma boa quarta-feira, fiquem com Deus, é o que desejamos, em nome de Jesus!